Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. A minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Hoje, pessoal, eu tava pensando, sentindo que falar no vídeo de hoje e me veio o sentimento de falar sobre a prece, sobre a oração, que é uma coisa que ao longo do tempo, no nosso mundo mais moderno, principalmente nas sociedades ocidentais, tem sido cada vez mais visto como algo inútil, como algo sem sentido, como perda de tempo. E aí eu senti que seria necessário, pelo menos aqui, para mim, explanar isso, falar um pouco sobre a prece, e eu vou usar como base aqui o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E independente da crença que você tenha, independente daquilo que você acredite, eu sugiro que primeiro você ouça aquilo que eu tenho aqui para falar, e aí você sente no seu coração se faz sentido para você. E se caso tudo o que eu falar aqui, a leitura, enfim, não fizer sentido para o seu coração, ou só poucas palavras fizerem sentido, então que você possa acolher aquilo que fizer sentido. E se tudo aquilo que eu disse mesmo assim ainda não fizer sentido algum para o seu coração, que então você pode humildemente ignorar tudo o que eu estou falando aqui. E aí eu vou começar pela parte da página, para quem tem um livro, na página 256, que é que a gente vai falar da ação da prece, a transmissão do pensamento. Nessa parte aqui, ele explica como funciona a prece, é por onde a gente vai começar. Se tivermos a oportunidade, eu vou destrinchar um pouco mais aqui numa parte anterior desse livro, mas a priori vamos começar por aqui mesmo. Ele começa falando assim, o livro: a prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra, pelo pensamento, em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço, todos os seres, encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo dentro da atmosfera. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar o é do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitido de um ao outro pensamento, como o ar transmite o som. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida. Qualquer que seja o lugar onde se encontrem, é assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações,
que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Essa explicação vai sobretudo com vista aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por fim materializar a prece, mas tornar-lhe inteligíveis os efeitos, mostrando que pode exercer ação direta e efetiva. Nem por isso deixa essa ação de estar subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, único apto a torná-la eficaz. Pela prece obtém o homem o concurso dos bons espíritos, que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire desse modo a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto se deste se afastou. Por esse meio pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, vê arruinada sua saúde em consequência de excessos a que se entregou e arrasta até o termo de seus dias uma vida de sofrimento. Terá ele o direito de queixar-se se não obtiver a cura que deseja? Não, pois que houvera podido encontrar na prece a força de resistir às tentações. Se em duas partes se dividirem os males da vida, uma constituída dos que o homem não pôde evitar, e a outra das tribulações de que ele se constituiu a causa primária, pela sua incúria ou por seus excessos, ver-se-á que a segunda em quantidade excede de muito a primeira. Faz-se, portanto, evidente que o homem é o autor da maior parte das suas aflições, as quais se pouparia se sempre obrasse com sabedoria e prudência. Não menos certo é que todas essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus, e que se observássemos pontualmente, seríamos inteiramente ditosos. Se não ultrapassássemos o limite do necessário na satisfação de nossas necessidades, não apanharíamos as enfermidades que resultam dos excessos, nem experimentaríamos as vicissitudes que as doenças acarretam. Se puséssemos freio à nossa ambição, não teríamos de temer a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não teríamos de recear a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos maldizentes, nem invejosos, nem ciosos, e evitaríamos as disputas e dissensões. Se mal a ninguém fizéssemos, não haveríamos de temer as vinganças. Admitamos que o homem nada possa com relação aos outros males, que toda prece lhe seja inútil para livrar-se deles. Já não seria muito de ter a possibilidade de ficar isento de todos os que decorrem da sua maneira de proceder? Ora, aqui facilmente se concebe a ação da prece, visto ter por efeito atrair a salutar inspiração dos espíritos bons, granjear deles força para resistir aos maus pensamentos, cuja realização nos pode ser funesta. Nesse caso, o que eles fazem não é afastar de nós o mal, porém sim desviar-nos do mau pensamento, que nos pode causar dano. Eles em nada obstam ao cumprimento dos decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza, apenas evitam que as infringamos, dirigindo o nosso livre-arbítrio. Agem, contudo, a nossa revelia, de maneira imperceptível, para nos não subjugar à vontade. O homem se acha, então, na posição de um que solicita bons conselhos e os põe em prática, mas conservando a liberdade de segui-los ou não. Quer Deus que seja assim, para que ele tenha a responsabilidade dos seus atos e o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso que o homem pode estar sempre certo de receber, se o pedir com fervor, sendo, pois, a isso que se podem, sobretudo, aplicar estas palavras: pede e obtereis. Nessa primeira leitura, o que eles explicam sobre a prece? Que primeiro a prece ela é uma transmissão de pensamento. E que a questão é que o universo inteiro,
né, segundo o que explica aqui, que dá a palavra de fluido universal, o universo inteiro, ele tá banhado por esse fluido universal. E dependendo da intenção, da vontade de um espírito, através desse fluido universal, que está ali banhando tudo que existe, ele consegue fazer a transmissão de um pensamento para um outro espírito. É o que acontece, por exemplo, gente, não sei se já aconteceu com vocês, de você estar pensando em uma pessoa, por exemplo, e de repente, então, a pessoa ligar para você, ou de do nada você ficar pensando em uma pessoa e você encontrar ela na rua de forma sincrônica, ou de você pensar em uma pessoa, ligar para ela e ela tá passando por algum problema. Bem, tudo isso que acontece muitas vezes, ou até mesmo quando você está conversando com um amigo e vocês parecem que se comunicam telepaticamente, um pensa na mesma coisa que o outro, ou quando em casal os dois estão em uma comunhão tão grande de alma, tão grande de mente, que os dois parecem pensar da mesma forma. Os dois parecem se comunicar de uma forma muito mais profunda. Então, o universo todo, segundo aqui o que a doutrina ela fala, para quem acredita e sente no coração, estamos banhados por um fluido universal. Ou seja, é aquela grande frase, todos somos um, porque todos estamos conectados. Então, quando a gente faz uma prece, quando a gente pensa em uma pessoa, aquele pensamento se dirige àquela pessoa e chega àquela pessoa. É claro que isso vai depender muito da receptividade daquela pessoa, porque a gente pode sim orar, conversar, mentalizar algo para uma pessoa, por ela não estar receptiva à nossa energia, ou à nossa figura, ou a nossa prece, pode não chegar a ela naquele momento, mas dependendo ali da receptividade da pessoa, essa prece chega sim. E gente, o que o livro fala aqui também é que toda oração feita a Deus, e ele não fala somente as orações espíritas do espiritismo, e é isso que eu acho que é mais importante frisar. Ele fala que a oração, então independente se você é de igreja evangélica, independente se você é de igreja católica, independente se você é da Umbanda, independente da sua religião, ou mesmo que você não tenha nenhuma, o ato de oração, ele sempre chega ao Pai Celestial. Independente do intercessor que você usa para sua oração, seja Mãe Maria, seja Jesus, seja alguma outra entidade, Deus sempre ouve as suas orações, porque independente do intercessor que você use, segundo a analogia que eles usam aqui, ela só pode ser atendida a partir do intermédio do Pai Celestial. Então, independente se você ora para o seu anjo da guarda, se você ora para o seu santo, se você ora por alguém, Deus sempre está ouvindo as suas orações. E se você ora para o Pai Celestial de forma direta, os espíritos, para quem acredita, incumbidos de realizar os seus mandos, vão também ter acesso a essa oração e vão realizar aquilo que Deus permitir. Então aí entra, né, a crença, gente, de anjos da guarda, de espíritos protetores, que nada mais são do que homens que viveram também aqui na Terra e que simplesmente se livraram da roupa mais grosseira. Ou seja, antes eles estavam usando uma roupa, que era o corpo físico, e então simplesmente deixaram essa roupa e agora vivem num mundo mais sutil, que é o mundo dos espíritos, que é para onde todos nós vamos, para quem acredita, depois do desencarne. Então, esses bons espíritos, esses espíritos protetores, são os que nos ajudam nas nossas tarefas diárias. Quem nunca, durante uma aparente adversidade, sentiu um pensamento soprar, sentiu algo aparecer assim do nada, né? Aparecer alguém do nada com uma solução para um problema que você não sabia como resolver. Então, muitas vezes, a gente, através desses espíritos que se simpatizam com nós, temos bons conselhos. E a questão é que trata simplesmente de conselhos, não são mandos. Eles simplesmente estão aqui para ajudar a gente e para nos aconselhar.
todo o mérito de cada obra que a gente realiza ou não realiza está na gente, seja boa ou ruim. A gente simplesmente tem o peso de ter sempre os dois lados como conselhos. Então a gente pode ter como conselheiros os bons espíritos que pensam na nossa evolução, que pensam em trazer a nossa benevolência para fora, e nós podemos usar como conselheiros os espíritos encarregados de trazer caos ao mundo, os espíritos que só pensam em seus próprios prazeres, os espíritos que só pensam em si mesmos. Então a gente que escolhe qual conselho seguir, mas a gente sempre pode pedir conselho aos bons espíritos, ao anjo da guarda, a Jesus, ao Pai Celestial, através das orações. Então, gente, a oração não é uma questão simplesmente, como se acreditava antigamente e se acredita muito hoje, não é uma questão de você ficar ali orando e não fazer nada. Ao contrário, a prece ela traz uma sabedoria incrível, porque ela evita que você tome decisões inconscientes. É o que eu falo muito aqui das meditações, de estar presente. Ao invés de você reagir, ao invés de você gritar, esbravejar com uma outra pessoa, ao contrário de você tomar decisões pelo medo, pela raiva, pela insegurança, quando você ora, quando você medita, quando você fica presente naquele momento, você não age pelos seus detritos emocionais, pelas suas questões mal resolvidas. E então, naquele momento, você pode intuir qual a melhor forma de agir naquele determinado momento. E quando você está aberto, quando você medita, quando você silencia a mente, ou quando você ora pedindo bons conselhos, os espíritos simpatizantes, sejam eles quais forem, ou seja lá qual for a crença que você acredite, os santos, Pai Celestial, Jesus Cristo, os anjos, eles vêm e te aconselham, trazem soluções, trazem resoluções para os problemas, te dão uma intuição de uma pessoa a quem você pode procurar, um assunto ao qual você pode pesquisar, né, um livro ao qual você pode ler, uma ideia que você pode pôr em prática para você resolver aquele problema. Então, por exemplo, igual aconteceu aqui no vídeo de hoje, gente, eu tava pensando, né, sobre o que falar, e de repente veio uma ideia, né, de eu falar sobre a prece. Então, na hora que eu fui abrir o livro de uma forma sincrônica, porque eu não acredito em coincidências, o livro ele abre nessa parte aqui 256, que é a ação da prece. Eu fui procurar lá no começo, né, onde a gente tem ali as definições dos locais, de cada categoria aqui, de cada item do livro. E se eu fosse começar pelo onde eu achei primeiro, eu ia começar na página 254, mas como essa aqui foi a 256, né, da ação da prece, que eu li para vocês, foi a que caiu na hora que eu abri o livro de forma espontânea, então eu resolvi ler essa aqui, né, porque eu acredito em sincronicidade, eu acredito que nada é por acaso, eu acredito que em tudo tem um significado, que falta é a gente buscar. Então eu me permiti ler esse trecho e acho que ele foi extremamente útil para a gente falar aqui sobre a prece. E, gente, tinha uma época onde eu rechaçava completamente a prece. Como eu já falei para vocês, eu já tive outras religiões, e nessas outras religiões eu orava assim. Só que eu via a prece de uma forma completamente mística, completamente não racional. E como na nossa sociedade atual, tudo aquilo que é simbólico, tudo aquilo que é poético, tudo aquilo que não é estritamente racional, que não é cientificamente provado, é rechaçado, é deixado de lado, é desvalorizado, então a gente tem uma cultura hoje em dia de desvalorizar completamente a prece. Só que quando a gente lê num livro como esse, por exemplo, ou em outros, ou num vídeo, a gente tem a ideia de como a prece ela funciona de uma forma mais pé no chão,
a gente começa a reconhecer a eficácia da prece. A gente começa a reconhecer a utilidade dela. Então, em alguns momentos de adversidade, a gente não vai orar, gente, porque a gente vai ficar de braços cruzados e não vai realizar nada. Mas a gente vai orar principalmente para entrar no nosso eixo, para entrar em contato com o nosso centro, para aumentar a nossa sintonia espiritual, para a gente poder intuir o que fazer naquele momento e não se deixar levar pela raiva, pelo medo, pela insegurança. E aí, nesse momento onde a gente ora, a gente fica receptivo, conectado com a fonte para a gente saber o que realizar naquele momento. Então a questão não é cruzar os braços e não fazer nada, como muito se prega, né? Quando ideias opostas à oração, opostas às religiões, nos falam que a gente faz. Então, você está aí orando, então você não está fazendo nada, você tem que ir lá fazer alguma coisa. Concordo, mas você tem que fazer algo com consciência. Não adianta você fazer qualquer coisa ali de forma inconsciente, reagindo com raiva, reagindo com medo, sem a mínima noção das consequências, da responsabilidade daquilo que você está fazendo. Então é importante sim fazer algo, mas é importante fazer algo com consciência, não se baseando nos seus detritos emocionais, não reagindo, como diria Osho, e sim respondendo ao momento presente. Então a gente percebe que a prece, a oração, não é uma coisa de gente passiva, não é uma coisa de gente derrotista, de gente conformada com a vida, mas sim é uma forma de você se pôr ali num local onde você está aberto, independente das suas crenças, você está aberto para receber soluções, você está receptivo para receber intuições, sejam suas, sejam do seu eu superior, sejam da sua essência, ou seja de outros espíritos. Então você se põe ali em receptividade. E quando, gente, você se põe em receptividade, quando você se põe ali como um canal para ouvir o que o momento está dizendo para você, o que o momento necessita de você ali, porque cada momento necessita algo da gente, um lado nosso, uma ação nossa, um pensamento nosso, uma postura nossa. Quando você fecha os olhos e você se pergunta o que eu necessito fazer nesse momento, e aí você não se deixa levar pela sua raiva, pelas suas emoções, e você intui primeiro, você percebe que as respostas chegam. E aí o mérito está em você. Porque aí não é uma imposição, não é que vai vir um espírito, não vai vir Deus lá de cima e vai te obrigar a realizar aquela tarefa, a tomar aquela decisão. Você, através da sua própria escolha, vai tomar aquela decisão. Mas você vai ter naquele momento a postura de pedir conselhos. E esses conselhos, quando a gente está aberto, quando a gente está receptivo, eles chegam, eles sempre chegam. Então, eu gosto muito de uma frase que eu li uma vez da Joana de Ângeles, que ela fala assim, que a oração é conversar com Deus e que a meditação é você ouvir Deus. Então, quando a gente ora, a gente conversa com Deus, a gente conversa com algo mais sagrado, com o divino, a gente expõe as nossas coisas. E é claro, gente, que Deus, Ele sabe o que a gente necessita, mas a gente ora principalmente por causa da gente, a gente faz a prece principalmente por causa da gente, e não por causa de Deus, não por causa das divindades, entende? Não por causa dos bons espíritos, dos mentores. A gente faz principalmente pra gente, porque quando a gente entra na prece, muda uma chavinha na gente, a gente eleva a nossa vibração, a gente aumenta a nossa sintonia espiritual. E aí a gente consegue ter um leque de pensamentos muito mais elevados, um leque de pensamentos de frequência completamente diferente. Então, enquanto você estava aqui sem orar, tentando resolver as coisas à base do seu próprio ego, você tinha um leque de pensamentos e tentava solucionar o seu problema e você não via a solução. Mas quando você ora e você eleva seu pensamento, você percebe que a sua sintonia muda e aí você tem a oportunidade de receber e de pensar um leque diferente de pensamentos. E esse leque de pensamentos diferentes solucionam o seu problema. Mas para isso você precisa elevar a sua vibração.
Você precisa se conectar com os bons espíritos. Você precisa se conectar com o seu coração, se conectar com a sua essência. Deixar o ego passivo, a sua mente passiva, para você conseguir elevar a sua vibração. Porque às vezes no turbilhão da vida, no caos do dia a dia, a gente fica tentando resolver as coisas na base do nosso próprio ego. E não deixa a sabedoria do nosso ser que já existe dentro de nós dar a resposta. E muitas vezes a solução já está ali. A gente só precisa silenciar e ouvir. Então, quando a gente ora, a gente está se pondo numa postura de receptividade e a gente está expondo para fora muitas vezes desabafos, muitas vezes questões mal resolvidas, muitas vezes questões emocionais que a gente não soube lidar bem, que a gente não soube tratar. E ali naquele momento a gente põe para fora e a gente eleva a nossa vibração. E no momento que a nossa vibração é elevada, que a gente muda de sintonia, que a gente muda de frequência, aí as coisas mudam, a gente muda de percepção, a gente vê as coisas por um outro panorama e a gente consegue resolver problemas de uma forma tão simples e fácil que antes, com toda a força do mundo, a gente não conseguia resolver. Então a gente percebe que a prece, embora tenha um teor místico, aparentemente, ela não é de toda inútil. E ela tem sim um propósito. Então, por mais que você não tenha religião, por mais que você não acredite em nada, você orar para você mesmo, você ter aquele momento de mentalização, de agradecer pelo dia, ou de pedir algo, ou de mentalizar uma situação na sua vida, aquilo já vai mudando a sua sintonia, para você ter um leque de pensamentos diferentes, para você conseguir ver as coisas de uma outra maneira, mudar seu nível de consciência naquele momento e ter uma visão mais expandida do que está acontecendo no agora, sem ficar se baseando em respostas prontas que vêm da nossa mente. Então, tendo uma atitude nova em cada momento, não se levando pelo lixo que a gente acumulou, que está gravado na nossa mente através do passado, através das memórias. Então a prece, gente, ela é um ato de total sabedoria, onde em vez da gente querer agir através do nosso próprio ego, através da nossa própria imaturidade e da nossa visão limitada sobre as coisas, a gente, de uma certa forma, se põe numa postura onde a gente pede algo que sabe mais que a gente, seja o que for, para nos ajudar no caminho. E aí muitas vezes a questão não é orar para que um problema suma da nossa vida. Às vezes a questão não é orar para que Deus nos livre de uma prova, nos livre de uma dor, mas é muitas vezes pedir paciência, pedir força moral, pedir resiliência, resignação, é pedir bom humor para viver naquele momento. Então, às vezes, não é que você vai orar e Deus vai tirar aquela situação da sua vida e que você não vai precisar passar por aquela situação. Mas só de você orar, você vai ter mais ânimo, você vai ter mais paciência, você vai ter mais bom humor para lidar com aquela situação. E o peso e a gravidade que aquela situação vai ter para você vai ser muito menor do que ela teria se você fazer tudo assim na base do vamos ver, na base da reatividade, na base da agressividade. Então a gente precisa ter sim aquela postura manso de espírito para saber que existem momentos onde a coisa mais sábia é primeiro intuir o que fazer, orar, meditar, mudar a nossa vibração e não simplesmente fazer qualquer coisa se baseando na agressividade, se baseando na raiva, se baseando no medo. E, gente, na minha experiência pessoal, eu percebi como a oração muda a minha sintonia, muda a minha percepção e como muitas coisas que eu faria, que eu me arrependeria mais tarde, eu decido não fazer quando eu procuro orar e eu procuro ouvir o que o meu coração e o que os bons espíritos estão me falando. E aí eu simplesmente perco a vontade de tomar aquela atitude. E aí as coisas se desenrolam de uma forma muito mais leve e problemas que precisariam acontecer por causa do meu baixo nível de consciência no momento já não precisam acontecer. Eu sou livrado de muitas picuinhas, de muitos problemas. Isso não é mérito meu, isso é uma coisa que qualquer um pode fazer se tiver o hábito de orar. E hoje, de uma forma totalmente oposta a qual era antigamente, a qual
na minha adolescência eu era um rebelde que era muito cético, era muito questionador. Eu acabei me tornando aqui o doido da oração que está o tempo todo orando, mas claro que não são orações vazias, não são da boca para fora, mas uma oração com propósito, porque eu entendo a eficácia da prece, eu entendo por que ela existe. E como eu entendo o porquê dela existir, ou quais benefícios que ela me traz, eu sei que quando eu oro, eu mudo a minha sintonia e eu me ponho ali numa postura para receber conselhos, né? E eu tiro o meu ego, a minha prepotência da frente e me ponho em uma postura mais humilde, que me ajuda muito na minha vida. E que aí eu consigo ter mais paciência, eu consigo ter mais bom humor, eu consigo ter mais resiliência. E isso é um treino. E quando a gente percebe que fazer esse treino nos ajuda, a gente sempre vai querer fazer isso, a gente sempre vai querer, antes de tomar uma decisão importante, orar para perceber o que os bons espíritos, o que os espíritos amigos ou o que o Pai Celestial nos fala, o que o Pai Celestial nos aconselha. E é claro que a tomada de decisões sempre é nossa e que o mérito das decisões sempre são nossas. Então, independente do conselho que você receba, da intuição que você receba, o mérito é seu e a escolha é sua. Você tem um livre-arbítrio para tomar essa decisão. O máximo que os espíritos podem te dar, o máximo que o Pai Celestial pode te oferecer é um bom conselho. E aí cabe a você escolher se aquilo toca o seu coração ou não. Assim, gente, eu vou encerrando o vídeo de hoje e tudo que eu falei aqui só acolha se fizer sentido no seu coração. E se algumas coisinhas fizerem sentido e as outras não, acolha aquilo que o seu coração permitir, que o seu coração se sentir tocado. Lembre-se que o mestre que não sou eu, não é você, mas é o seu coração. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos, pessoal, e eu vou ficando por aqui.